Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao canal aqui do Fiscal da Natureza. Meu nome é Paulo José Clevica Nogueira. Há bom tempo já tem um canalzinho aí no YouTube, denominado Fiscal da Natureza. E vou fazer um vídeo diferente, que é abordando uma viagem, uma programação de viagem, tanto turística quanto temática. O tema é Segunda Guerra Mundial, história, e obviamente conhecendo os lugares turísticos de cada país, cada cidade que eu vou passar. E isso começou quando? Começou em abril de 2019. Eu e minha esposa Mirella fizemos uma viagem para a Europa, abordando Portugal e Praga, na República Tcheca. A passagem pela cidade de Praga foi experiência inesquecível, que me levou a desenvolver um grande interesse pela Segunda Guerra Mundial. Ao explorar a cidade, nós tivemos, principalmente eu, a oportunidade de visitar alguns locais emblemáticos, que nos fizeram, principalmente eu, refletir sobre a história e o impacto dessa guerra na região. Um dos locais mais marcantes, lá em Praga, foi a visita ao relógio metrônomo, que se ergue sobre as ruínas da antiga estátua de Stalin, de Joseph Stalin. Esse local nos permitiu refletir sobre a passagem do tempo e as mudanças políticas que a cidade enfrentou, principalmente pós-guerra, com o domínio comunista soviético. E era uma estátua enorme, de não sei quantas toneladas, custou uma fortuna. Isso aí tem na explicação durante o vídeo, aí, nos textos que eu filmei lá no Museu do Comunismo. Também pudemos visitar sinagogas da cidade, cemitério judeu, impressionante, onde pudemos entender melhor a história e a cultura judaica lá na cidade de Praga. Esses locais nos fizeram refletir muito sobre o impacto da guerra na comunidade judaica e a importância da preservação da memória histórica relativa ao assunto. No último dia lá na cidade de Praga, tive a oportunidade de conhecer o Museu do Comunismo, e que também foi fundamental para meu interesse pela Segunda Guerra Mundial. Obviamente foi pós a Segunda Guerra, mas tem todo um contexto envolvido. Lá pude aprender sobre a história do comunismo na Tchecoslováquia, na época Tchecoslováquia, e como o regime comunista afetou a vida de cada cidadão da cidade. Essa viagem me fez perceber a importância de entender a história e disseminá-la para evitar que erros do passado se repitam, erros trágicos, absurdos. Pois bem, a Segunda Guerra Mundial foi um período marcante na história mundial. E visitar Praga me permitiu ter uma visão mais profunda sobre como esses eventos afetaram a região, principalmente o centro, o coração da Europa. Após retornar dessa impressionante e maravilhosa viagem, procurei aprender mais sobre o assunto, no caso, Segunda Guerra Mundial. Procurei documentários na Netflix, no Prime, na internet, principalmente no YouTube, sobre o assunto. Um exemplo aqui é a Segunda Guerra a cores,
que é impressionante, né? Toda a abordagem feita, canais no YouTube que abordam o assunto, filmes diversos sobre o tema, e li os 2 volumes Memórias da Segunda Guerra Mundial, resumo da obra de Winston Churchill, vencedor do Prêmio Nobel pela abordagem do assunto. Entender ou tentar entender é muito difícil, é complicado, ou quase impossível, uma vez que foram tantas barbaridades, atrocidades, humilhações de uma guerra evitável e com ânsia de dominação do mundo pelos nazistas. Impressionante. Uma guerra sem sentido nenhum. Várias séries na Netflix sobre Hitler, sobre os generais, né, do Hitler, sobre o nazismo, diversos. E vou citar aqui alguns filmes, né? Por exemplo, A Lista de Schindler, espetacular esse filme. O Resgate do Soldado Ryan, Dunkirk, espetacular o filme. A Vida é Bela, que não é um filme real, mas ele conta a história de como o ator amenizou a dor, né, de estar no campo de concentração com seu filho. Espetacular esse filme. O Fotógrafo de Mauthausen, espetacular. E esse baseado, né, a maioria baseado em fatos reais. O Jogo da Imitação, espetacular. Bastardos Inglórios, com a espetacular atuação de Christoph Waltz, espetacular. A Queda, as últimas horas da queda de Hitler, espetacular esse filme. Deixa eu ver o que mais. O Caso Colline, esse também indico para assistir, muito bom. Dentre vários outros aí que, né, na lista aí de você procurar na internet ou na Netflix vai encontrar. Muito bom. Isso fez, né, toda a minha base de procurar entender, procurar pontos turísticos para passear, para ver o que aconteceu, como é que fizeram, como é que julgaram, né, no julgamento de Nuremberg. Então, espetacular. Bem, já estamos em 2025, quando começou foi 2019, então, após aí 6 anos abordando o tema, né, buscando documentários, filmes, livros, dentre outras informações, né, resolvi fazer uma viagem para a Alemanha, iniciando em Milão, devido ao Mussolini, né, a porta de entrada para a viagem vai ser a cidade de Milão. Depois de Milão vou passar por Budapeste, né, vou contar um pouco sobre as motivações, né, de cada cidade, Budapeste, depois Bratislava, Viena, Munique, Berlim e por fim Cracóvia, na Polônia. Né, preparei durante 4 meses, estudando os locais, vídeos das batalhas em cada cidade, história local e outros assuntos. Né. Selecionei diversos pontos de interesse nessas cidades para visitar, tais como museus, memoriais, campos de concentração, no caso serão 3, né, praças, monumentos e, claro, os pontos turísticos de cada cidade. Hoje já restaurados, que na época não existiam, foram, né, praticamente destruídos e hoje estão de volta aí restaurados, né, como memórias. Serão 17 dias e farei um vídeo para cada dia no local em que eu estarei. Então, agora eu vou falar sobre os pontos, as cidades que eu vou visitar, né, nessa minha viagem turística e temática. Com fundo aqui para Pampulha, curtindo aqui uma tardezinha, uma sexta-feira. Então vou começar por Milão. Por que Milão? Milão é uma porta de entrada para a Europa, de fácil acesso, dado ao preço da passagem de ida e volta, né? Também com relação à Segunda Guerra, o envolvimento da cidade de Milão foi muito bombardeada por aviões dos aliados durante a Segunda Guerra. Sofreu mais de 60 ataques de intensidades diferentes em fábricas e ferrovias. Depois dos bombardeios, foram focados nos patrimônios históricos e culturais para atingir o orgulho milanês. Foram 504 aviões lançando 2.000 toneladas de bombas e causando destruição generalizada. Após a guerra, Milão se reconstruiu, restaurando muitos de seus monumentos e patrimônios históricos. Apesar dos danos,
a cidade havia preparado um plano para proteger seus monumentos históricos, removendo obras de artes e objetos valiosos para locais seguros. Segundo eu li, foram colocados debaixo da terra escondido, em bunkers. Um exemplo, o Duomo, a Catedral de Milão, teve suas estátuas e vitrais removidos e armazenados em locais subterrâneos. Também a cidade é próxima de um ponto icônico do tema da Segunda Guerra Mundial, que é a Vila de Giulino de Mesegra, onde o ditador aliado do Hitler, Benito Mussolini, junto com sua amante Clara Petacci, foram mortos pela resistência italiana em 28 de abril. Eu vou nesse local, 28 de abril de 1945. E minha programação é de ir até esse local, onde os dois foram executados por fuzilamento pelo guerrilheiro Walter Audizio. A próxima cidade, a segunda na sequência, logo após Milão, é Budapeste. De Milão, vou pegar um avião, vou até Budapeste. Dada a distância ao tempo de viagem de trem, escolhi de avião, agilizando a viagem. O objetivo é circular a partir de Milão entre os países Hungria, Eslováquia, Áustria, Alemanha e Polônia, no menor tempo possível e no menor custo. Budapeste, a capital da Hungria, foi aliada da Alemanha e teve batalha feroz e destrutiva na cidade. Foi dominada pelos soviéticos ou o Exército Vermelho com a ajuda dos romenos. O famoso Cerco de Budapeste, entre dezembro de 44 e fevereiro de 45, destruiu 80% dos edifícios, incluindo o parlamento e o castelo de Buda. Cerca de 38 mil civis morreram de fome, ação militar e execuções em massa de judeus por nacionalistas húngaros e de extrema direita. Embora aliada da Alemanha, sofreu com o Holocausto. Entre abril e julho de 44, alemães e húngaros deportaram judeus para o extermínio em campos de concentração. Pontos obrigatórios de visita na cidade de Budapeste. Pretendo ir no Hospital da Rocha, que é um museu-bunker nuclear localizado nas profundezas de uma rocha sob o castelo de Buda. Foi originalmente um hospital subterrâneo construído na década de 30 para a Segunda Guerra Mundial e posteriormente usado como bunker nuclear durante a Guerra Fria. Tem um ponto importantíssimo lá na cidade. Às margens do rio Danúbio e próximo ao prédio do parlamento húngaro, está o emocionante monumento que homenageia os judeus húngaros mortos por membros da milícia da Cruz de Ferro, um partido que compartilhava as mesmas ideias do partido nazista de Hitler. Pelo caminho foram colocadas esculturas e sapatos de vários tipos em ferro fundido, simbolizando a triste época na qual adultos e crianças que tinham que tirar os calçados antes de serem mortos a tiros e lançados ao rio em sequência. Impressionante, né? Que história. E dentre outros pontos turísticos da cidade, que aí você vai ver no vídeo que eu vou fazer depois que eu estiver lá.
próxima cidade, logo após Budapeste, é Bratislava, capital e principal cidade da Eslováquia, junto da fronteira com a Áustria e Hungria, tornando-se assim na única capital europeia situada na fronteira do seu país com outros dois. Ponto fundamental de passagem para os avanços das tropas soviéticas e aliados, pois situada bem no coração da Europa. Durante a guerra, a Eslováquia se tornou um estado fantoche da Alemanha nazista, governado pelo Partido Popular Eslovaco de orientação fascista. Bratislava foi a capital desse estado. O regime eslovaco colaborou com os nazistas na deportação de judeus eslovacos para campos de concentração. Impressionante, né? Estima-se que cerca de 70 mil judeus foram deportados da Eslováquia durante a guerra. 70 mil judeus, isso mesmo. Bratislava foi bombardeada pelos aliados em várias ocasiões, incluindo um ataque americano em 1944 que atingiu a refinaria Apollo, importante para a produção de combustível, né, para a guerra alemã. Em agosto de 44, a Eslováquia viu uma revolta armada contra o regime fantoche, conhecida como a Insurreição Nacional Eslovaca. A insurreição foi brutalmente reprimida pelas forças alemãs. Em abril de 45, Bratislava foi libertada pelas forças soviéticas, o Exército Vermelho, marcando o fim da ocupação nazista na cidade. Impressionante a história, né? E é só um pouco da história. De Bratislava, vou pegar um trem para Viena, é próximo, coisa de menos de 2 horas. Viena, capital e principal cidade da Áustria, onde Mozart passou boa parte de sua vida, em Viena, onde faleceu, mas ele não nasceu lá. A cidade teve uma relação complexa com a Segunda Guerra Mundial, inclusive com o fato de ser a cidade natal do capiroto Adolf Hitler. Isso mesmo, cidade natal do Adolf Hitler. Em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista em um evento conhecido como Anschluss. Viena foi incorporada ao Terceiro Reich e muitos austríacos apoiaram entusiasmaticamente a anexação. Inclusive, aplaudiram e receberam de braços abertos os soldados alemães. Durante a guerra, Viena desempenhou um papel importante na indústria de guerra alemã. Além disso, muitos austríacos lutaram nas forças armadas alemãs e alguns participaram da administração nazista, incluindo campos de extermínio. Brincadeira, né? Em abril de 45, as forças soviéticas capturaram Viena, marcando o fim do controle nazista na cidade. A cidade sofreu bombardeios em 44 e 45. Viu a perseguição e deportação de judeus e foi palco de combate durante a Ofensiva de Viena. Após a guerra, Viena foi dividida em zonas de ocupação sob controle das potências aliadas, no caso Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. Legado e responsabilidade. Isso é bom saber. Após a guerra, muitos austríacos buscaram distanciar-se de sua participação no regime nazista, mas em 1993, o chanceler austríaco Franz Brandtschitz, não sei se é assim que pronuncia, reconheceu a responsabilidade compartilhada dos austríacos pelos crimes nazistas. Curiosidade, a Filarmônica de Viena, isso mesmo, a Filarmônica de Viena, também teve seu passado ligado ao regime nazista, com revelações sobre a entrega de honrarias e medalhas a altos funcionários do regime nazista.
viagem de Viena, vou partir para Munique, de trem, aproximadamente 4 horas. E Munique, berço do regime nazista, foi sede da Conferência de Munique, a qual cedeu a região dos Sudetos para a Alemanha. Realmente um vexame essa Conferência de Munique. Evento que simbolizou a política de apaziguamento e que, no entanto, acabou por se mostrar um fracasso, facilitando a expansão dos nazistas. Cidade que Hitler iniciou a sua ascensão política. Isso mesmo, foi importante centro ideológico do nazismo. Durante a guerra, Munique sofreu com bombardeios, causando grandes danos à cidade e muitas mortes. Foi palco de atos de resistência contra o nazismo, como o Bayern de Munique, que se recusou a doar troféus e medalhas para o governo. Em 1945, foi ocupada pelas forças aliadas, marcando o fim da Segunda Guerra na cidade. Isso mesmo. Pontos importantes da cidade de Munique. Vou passar lá. Odeonplatz, ou Praça Odeon, local onde o Bigodinho fazia discurso para milhares e milhares de pessoas, inclusive o exército nazista. Atrás da praça tem o Caminho Dourado, chamado de Viscardigasse, local para desviar e evitar a praça e o monumento militar símbolo do nazismo, que era um local de celebração nazista. Quem passava por lá era obrigado a fazer a saudação nazista para o soldado que estava lá. Quem não queria fazer isso, passava por esse Caminho Dourado, evitando a saudação. Nessa praça, em 1923, foi impedido um golpe dos nazistas pela polícia local, a polícia alemã, e Adolf Hitler foi preso. Foi condenado a 5 anos, mas cumpriu 9 meses apenas. Foi solto e tem toda a história. Putz da cervejaria refere-se ao Putz de Munique, uma tentativa fracassada de golpe de Estado liderada por Adolf Hitler e o Partido Nazista em 1923, que começou em uma cervejaria em Munique. Ocorreu entre 8 e 9 de novembro de 23, em Munique, na Alemanha. Foi uma tentativa do Partido Nazista de tomar o poder, aproveitando a instabilidade política da época. A tentativa de golpe começou em uma cervejaria, a Burger Braukeller, onde Hitler anunciou a formação de um novo governo. O plano era marchar sobre Berlim, mas o golpe foi rapidamente reprimido pela polícia e pelo exército. Hitler foi preso e condenado por traição, mas a sua prisão e julgamento ajudaram a espalhar suas ideias nacionalistas. Foi condenado a 5 anos e ficou menos que 1 ano preso. Se não me engano, igual falei anteriormente, 9 meses. Campo de concentração de Dachau, ou Dachau, escreve-se Dachau, pronuncia-se Dachau. Foi um dos primeiros campos da Alemanha nazista e o mais duradouro, inaugurado em 22 de março de 1933, inicialmente destinado a internar os oponentes políticos, comunistas, social-democratas e outros dissidentes. Após sua abertura por Heinrich Himmler, foi ampliado para incluir trabalhos forçados e prisão de judeus, ciganos, alemães e austríacos que os nazistas consideravam criminosos e, finalmente, estrangeiros de países ocupados pelos nazistas. E eu vou nesse campo de Dachau. De Munique, vou partir de trem para Berlim, aproximadamente também 4 horas de viagem, e Berlim foi crucial na Segunda Guerra, capital da Alemanha nazista, centro de operações militares e palco de sangrenta e última grande batalha na Europa.
Na Batalha de Berlim, em abril de 1945, o Exército Vermelho Soviético cercou e tomou a cidade, levando à queda do regime e à rendição da Alemanha. Após a guerra, Berlim foi dividida em 4 zonas de ocupação, controladas pelas forças aliadas: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Posteriormente, levou à construção do Muro de Berlim em 1961, símbolo da Guerra Fria e da divisão ideológica. O famoso Muro de Berlim. Embora o muro tenha sido demolido em grande parte, ainda é possível ver trechos remanescentes, como a East Side Gallery, que apresenta pinturas de artistas de todo o mundo. Foram 155 quilômetros de muro cercando a Berlim capitalista. Igreja Memorial do Kaiser Wilhelm. Igreja original foi construída nos anos 1890 e destruída na Batalha Aérea de Berlim na Segunda Guerra. O edifício atual, que consiste em uma igreja, com um vestíbulo anexado e um campanário separado com uma capela unida, foi construído em 1959 e 1963. O pináculo danificado da Igreja Velha foi mantido e agora é um memorial de guerra, igreja em homenagem ao imperador Guilherme. Vou falar agora da queima de livros em Berlim e eu vou passar na praça Opernplatz, atual Bebelplatz, Praça Bebel, que em 10 de maio de 1933, esse evento foi organizado pelos nazistas, que buscavam eliminar obras consideradas nocivas ou contrárias à ideologia do regime. Cerca de 20.000 livros foram queimados, incluindo obras dos autores como Bertolt Brecht, Albert Einstein, Sigmund Freud e Karl Marx. Hoje em dia, há um memorial no local projetado pelo artista israelense Mitya Ullman, que consiste em uma sala subterrânea com prateleiras vazias, simbolizando a perda da literatura e da cultura. A frase de Heinrich Heine, onde se queimam livros, pessoas também acabarão sendo queimadas, servindo como um lembrete sombrio do passado. Impressionante. Bem, na cidade de Berlim, próxima à cidade de Berlim, programei conhecer o campo de concentração de Sachsenhausen, em operação de julho de 1936 a 22 de abril de 1945, antes da derrota da Alemanha em maio de 1945. Manteve prisioneiros políticos durante a guerra, prisioneiros relevantes como o filho mais velho de Stalin, o penúltimo primeiro-ministro da República Francesa, a esposa e filhos do príncipe herdeiro da Baviera, além de vários outros. Possuía uma câmara de gás e uma área de experimentação médica. Os prisioneiros eram tratados de forma desumana, alimentados inadequadamente e mortos abertamente. Após a guerra, quando Oranienburg estava na zona de ocupação soviética, a estrutura foi usada como campo especial número 7 da NKVD, da União Soviética. Pelo menos 30.000 morreram por exaustão, doenças, desnutrição, pneumonia devido às péssimas condições de vida. Execuções ou mortes decorrentes de experiências médicas brutais também ocorreram. Hoje está aberto ao mundo, como um memorial. Em 1939, um caso emblemático escancarou o horror cotidiano. Joseph Kohout, um jovem austríaco de apenas 24 anos, foi denunciado por ter enviado um cartão de Natal ao namorado. Preso, foi submetido a sessões de tortura e depois deportado para o campo de concentração de Sachsenhausen. Lá, descreveu o que chamou de um inferno metódico, cuidadosamente construído para esmagar a alma. Os prisioneiros identificados como homossexuais eram marcados com o triângulo rosa, um símbolo de humilhação e morte. Essa marca os tornava ainda mais vulneráveis que os demais. Tinham que dormir de camisola, com as mãos à vista, fora das cobertas. Durante a madrugada, inspeções eram realizadas pelos guardas. Se alguém fosse encontrado com as mãos sob a manta, recebia baldes de água gelada no rosto ou era forçado a ficar nu no frio por horas. Muitos sucumbiram à hipotermia. Outros enlouqueceram.
Outros ainda, tomados pelo desespero, se jogaram contra as cercas eletrificadas. A violência era sistemática e constante. Guardas usavam os triângulos rosas como alvos em sessões de tiro recreativo. Bem, por fim, a última cidade que faz parte do trajeto, né, dessa viagem turística e temática é a cidade de Cracóvia, na Polônia. E qual a motivação? Cracóvia, além de várias outras cidades, mas ela teve um papel triste na Segunda Guerra. Com a ocupação alemã da Polônia em setembro de 1939, quando foi proclamada a capital do governo geral. Eventos como a criação do gueto de Cracóvia em 1941, lugar de segregação, exploração, terror e perseguição de judeus. A formação do campo de trabalhos forçados de Plaszow, comandado por Amon Gut. Isso mesmo, Amon Gut. Ele é citado no filme A Lista de Schindler. A cidade foi um ponto de passagem para judeus deportados para campos de extermínio. Houve ações de resgate, como a de Oskar Schindler, que salvou 1.200 judeus ao empregá-los na fábrica, argumentando que eram essenciais para a produção de guerra. Em janeiro de 1945, soviéticos entraram em Cracóvia, marcando o fim da ocupação alemã e o início da libertação da cidade. E o que foi esse governo geral criado na Polônia após a invasão da Alemanha? Esse governo ele foi comandado por Hans Mikkel Frank. Ficou conhecido como o Carniceiro da Polônia. Foi um advogado e político alemão filiado ao Partido Nazista, que serviu diretamente ao ditador Hitler. Frank foi um dos primeiros membros do Partido Alemão dos Trabalhadores, o precursor do Partido Nazi, NSDAP, participou do fracassado Putsch de Munique, foi o golpe da cervejaria, e mais tarde se tornou conselheiro jurídico pessoal de Adolf Hitler, bem como advogado do NSDAP. NSDAP é o Partido Nazista. Em junho de 1933, Frank juntou-se ao gabinete de Hitler como ministro do Reich sem pasta. Após a invasão da Polônia, em 1939, Frank foi nomeado comandante do governo geral, o órgão nazi que administrava uma das partes do território polonês. Durante o período da guerra, 39 a 45, em que ficou frente ao governo geral, instituiu um reinado de terror contra a população civil e envolveu-se diretamente no assassinato em massa de judeus, tendo se dedicado à utilização de trabalhos forçados e supervisionado 4 dos campos de extermínio. Frank permaneceu à frente do governo geral até seu colapso no início de 45. Preso após a guerra, foi julgado em Nuremberg e executado na forca por crimes de guerra e contra a humanidade. Impressionante. E quais os pontos de interesse da cidade de Cracóvia? Temos a Praça dos Heróis do Gueto, uma coleção de 33 enormes cadeiras de ferro representando os móveis e objetos pessoais dos judeus que foram abandonados durante a ocupação nazista na Segunda Guerra. Era ali que os judeus eram selecionados para serem levados para os campos de concentração de Auschwitz. Tem também o fragmento do muro do gueto de Cracóvia, lembrança gritante do gueto de Cracóvia, estabelecido pelos nazistas em março de 1941, como parte de sua campanha para perseguir os judeus. Na cidade temos também a fábrica de Oskar Schindler, que hoje é um museu que conta a história da ocupação nazista em Cracóvia e a história de Oskar Schindler, que salvou a vida de mais de 1.200 judeus durante a Segunda Guerra. Ponto mais de interesse, não tanto relacionado à guerra, temos o Palácio dos Bispos,
a residência oficial dos bispos de Cracóvia. Foi lá que Karol Wojtyła viveu antes de se tornar Papa no Vaticano. Sempre que João Paulo II voltava a Cracóvia, acenava para os fiéis através da janela papal. Karol Wojtyła é o nome do Papa João Paulo II. Temos também o Portão de São Floriano e Barbacã, um portão medieval que fazia parte das muralhas da cidade e uma fortaleza que protegia o portão. E vou fazer um vídeo especialmente para o campo de concentração de Auschwitz, que esse foi o ponto de horror a ser citado relativo a Cracóvia. Mas aí vai ter um vídeo só sobre o campo de Auschwitz. Bem, após conhecer a cidade de Cracóvia, da Polônia, a parte histórica, toda a parte relacionada à Segunda Guerra Mundial, também por uma visita em Auschwitz, no campo de concentração, no dia seguinte, eu pretendo visitar a mina de sal da cidade. Fica mais ou menos meia hora de trem, visitando a cidade. Muito interessante a mina de sal. E nesse mesmo dia, já retorno para Milão, de avião, tá? E de Milão vou dormir no próprio aeroporto, já para pegar o voo de volta para o Brasil no dia seguinte. Ok? Vou deixar na sequência desse vídeo a vinheta que eu vou usar em todos os vídeos, que é um timeline da Segunda Guerra Mundial. Bastante interessante. Ele é curtinho e bem interessante. Espero que goste. E se você estiver assistindo esse vídeo durante a estreia, eu já estarei voando para a Europa, né? E chegando lá, começarei a fazer os primeiros vídeos e postando no canal Fiscal da Natureza. Espero que goste. E vamos embora. Me acompanha. Fui!